Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tá Reagido. E bom, eu sou o Pedro e nesse vídeo a gente vai reagir ao canal Motivadores de Sucesso. Bom, assim, eu sei que o título do canal é bom, naqueles, como se fossem daqueles canais de coach e tudo mais. Enfim, eu gosto muito do Pondé. Esse cara eu gosto bastante de assistir alguns vídeos dele e esse canal costuma fazer alguns clipes, né, compilar algumas coisas dele. E eu gosto de assistir. Mas o nome do canal realmente dá uma ideia bastante de coaches e tudo mais. Mas enfim, entendam como quiser, mas eu gosto bastante do Pondé. Então eu vou. Aqui o nome do vídeo é Por que esta geração não consegue ser antifrágil? Gerações passadas, sim. Antifrágil geralmente também é uma coisa relacionada a coaches. Não, coaches não, mas pelo menos uma questão mais. Essa questão de coaches também, né, sei lá, finanças, pelo menos eu geralmente escuto assim. Bom, querendo ou não, eu gosto muito do jeito que ele fala, gosto muito do jeito que ele se Alguém expressa. que Então pratica a vamos dar uma olhada virtude da aqui. antifragilidade, Só um pouquinho. alguém que pratica a virtude da antifragilidade pensa diferente de quem pratica a ideia de que é super forte, que nunca quebra, ou do outro lado, alguém que se acha vítima de tudo, que é muito frágil, não resiste à pressão. Apesar que hoje se acha que a causa disso é o celular, é a própria dinâmica da vida moderna, contemporânea, competitiva, que pode gerar sofrimento mental. É bom, eu acredito que ele deve estar em algum canal de finanças ou alguma coisa desse tipo, justamente porque o cenário me lembra, se eu não me engano, não sei, do Primo Rico, alguma coisa desse negócio. Porque antifrágil geralmente é alguma ideia, E né? Me cabeça passa pelo vazia é menos oficina do alguma ideia diabo, dele. como dizia minha avó, né? Uhum. As demandas Ó, imediatas da é, vida às vezes com ajudam você a certeza deve ter. sobreviver. Eu penso isso do Canal de conceito de finanças. antifragilidade, é muito Podcast, útil né? se a gente conseguir ser Brasileiro. antifrágil na vida. Qual é a sua opinião sobre o Nassim Taleb? Olha Assim, você só. gosta da obra O dele, desse conceito de antifragilidade, de Bruno outros que ele Perini. explora? Olha, eu acho que o conceito de antifrágil é um conceito bastante elegante, como se fala em Uhum. filosofia. No sentido de que ele é. O conceito se é simples, apesar do livro ser enorme. Sim. Né? Ele é simples e ele é operativo. Ele ajuda você a entender como ele acontece em vários níveis da vida. Né? Eu gosto muito desse conceito. Agora, é o único livro dele que eu li. Então, eu não posso falar da obra dele como um todo. Porque eu cheguei até ele por conta do conceito de antifrágil, especificamente. Ele vem do mercado financeiro. Eu o conheci Hum, pessoalmente no evento aqui em São Paulo uma A gente vez. também já Por conheceu. acaso. Eu estava falando no evento, ele também estava. Uhum. E ele falou antes de mim, então eu fiquei um tempo com ele no camarim. Bom, e o que você entende por antifragilidade, para explicar para nossa audiência que nunca se deparou com esse termo, até porque é um neologismo, né? Ele criou a palavra. Uhum. Ele criou, a palavra pegou bastante numa certa época. Hoje, é claro, o livro não é mais o livro que estava, digamos assim, sob a luz da ribalta naquele momento. Né? Eu acho não, o conceito de antifrágil é uma qualidade quase física, como ele tenta dizer, em relação aos materiais, né? Em que você nem é aquele que tenta ser indobrável, que tenta ser o robusto, como ele usa às vezes no livro a expressão, o super forte, nem você é o frágil que se desmancha diante de todos os problemas. Inclusive o Taleb ele usa a ideia do Pascal, que é um filósofo do século XVII, que de alguma forma ele é uma espécie assim de ele não usa nada dessa expressão, é claro que não, mas ele levanta a bola avant la lettre, quer dizer, antes de se tornar o conceito, que é o seguinte: o Pascal fala que nós somos um junco pensante, né? E quando ele está elaborando e desenvolvendo a ideia, ele fala que a gente, tal como um junco, a gente se dobra ao vento. O hum, vento dobra a gente. De certa forma, a gente está submetido ao vento, mas a gente não quebra. Que isso é bem a ideia do antifrágil. Uhum. Né? Inclusive, quando o Taleb imagina uma educação para a antifragilidade. esses, principalmente os podcasts, não só, eu não assisto podcasts grandes e, no sentido de podcasts inteiros e tudo mais, geralmente eu vou pegando algumas frações no YouTube
e assisto, ou pelo menos os programas que o Pondé apresenta, eu não me lembro exatamente o nome, mas que ele apresenta junto com outra mulher. Geralmente eu assisto inteiro, mas a maioria das vezes eu pego algumas partes. Mas eu gosto muito dessa questão filosófica e geralmente ele coloca junto com a vida, alguma coisa assim. E sei lá, eu tô lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Eu já falei pra vocês. Meio, digamos assim, que o Brás Cubas, né? Ele gosta de sempre fazer tipo, um monólogo, como se ele tivesse pensando. Do nada ele solta uma filosofia ali no meio. Não, isso, tá, mas tirar umas coisas do nada, assim, foda e tudo mais. Eu vou tentar me lembrar de alguma coisa. Aí eu trago para vocês. Que Tentar eu não me acho que é lembrar tão fácil algum assim, porque eu exemplo. acho que não é Sei lá. antifragilidade. Que eu não acho que é tão fácil assim, porque eu acho que não é fácil nada quando Ah, se. claro. E eu tava falando isso, aí eu acabei me esquecendo por quê. Mas eu gosto desse espírito aí que o Brás Cubas tem, porque, digamos assim, eu não sou assim naturalmente, mas é muito top levar a vida assim, tipo, você começa a pensar e digamos que você começa a... É como se você começasse a filosofar e conversar com todo mundo como se você fosse, nossa, sou filósofo. Não, mas como se você começasse a ter, pelo menos, mudar essa forma de pensar e começasse a perguntar as coisas, o porquê e tudo mais, e ir mais um pouco a fundo, pelo menos pensasse de uma maneira mais profunda, mesmo que não fosse, talvez. Eu acho que se você tentar, se você começar a fazer, mesmo que você erre, você não chegue, digamos, a lugar nenhum. Muitas vezes eu acho que o ato de você fazer isso repetidas vezes, talvez te leve a algum lugar, né? Talvez melhor, sua maneira de pensar, não sei. Joga um pro Fala ator, de educação, sei lá. né? Inclusive quando se fala de virtude, porque o Taleb apresenta a antifragilidade como uma virtude, Sim. né? Uhum. Então, assim, a ideia de que você se dobra, mas não quebra, sobrevive, e ao mesmo tempo essa condição faz com que você pense de uma forma específica, quer dizer, alguém que pratica a virtude da antifragilidade pensa diferente, além de todas as outras funções, de quem pratica a ideia de que é super forte, que nunca quebra, ou do outro lado, alguém que se acha vítima de tudo, que é muito frágil, não resiste à pressão, né? Então, eu penso isso do conceito de antifragilidade, é muito útil se a gente conseguir ser antifrágil na vida. Com certeza. Com Eu gosto certeza. muito da obra do Taleb. Eu não li a obra toda, faltou um livro que é de mercado. Ele fala sobre opções, né? Porque a ideia dele, e não deu muito certo no mercado, diga-se de passagem. O livro, A ideia A dele ideia. sobre como dele. explorar esse conceito de, não só de antifragilidade, mas de cisne negro, que é uma outra ideia que ele Eu tem sei muito qual é o forte, né? conceito. É um livro, inclusive. Foi o primeiro livro dele que eu li, Eu conheço o a conceito. Lógica do Cisne Negro. É, E aí tem um comentário que o Felipe Miranda da Empíricos, que também é um cara que gosta bastante de Taleb, fez uma vez que eu achei muito conheço bom. ele. Ele falou, cara, as ideias do Taleb são tão boas que se dessem dinheiro seria sacanagem. Porque ele tinha um fundo onde a ideia dele, olha, vamos ficar apostando em eventos raros, porque vai demorar para acontecer, mas a gente gasta um pouquinho nas apostas, comprando opções que podem multiplicar muitas vezes dinheiro quando algo der errado, e vamos gastando um pouquinho, até uma hora que algo der errado e você explode e ganhar dinheiro. Só que é uma estratégia tremendamente dolorosa, ficar perdendo Sim. durante um tempão até que Uhum. aconteça um evento raro, né? E o gráfico do fundo E não era muito arriscado, né? interessante. Ia Você pode perdendo, se- dava um pico, aí perdia mais. Mas as ideias dele são muito boas, no geral. Parece, isso que você descreveu aí, parece a... Teve um problema num tempo desse, né? Que disseram, "Não, os gigantes caíram." Realmente, foi uma merda que aconteceu. Porque, se eu não me engano, do marketing, né? Que eles fizeram uma porra de uma oferta do cacete de Black Friday, ó. Tá passando aqui, eu acho que é dessa época ainda. Uma porra assim que parecia em todo canto. Você abriu o YouTube e pá, 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 pá. Parecia esses quatro caras, né? Tudo mais. Assim, o que eu conhecia só era o Primo Rico, né? E o Bruno Perini. Mas o Bruno Perini, pra mim, sempre foi, digamos que, o melhor, digamos assim. Eu sempre, digamos que eu assistia, de fato, ele. Há um tempo eu assistia, porque ele falava sobre livros, né? Eu me lembro de assistir um vídeo que ele fala sobre a revolta de Atlas. Um dia eu tenho que ler esse livro. Eu tenho que ler uma porrada de coisa, mas, porra, revolta de Atlas eu tenho que ler pra cacete. Não é porque eu vi um monte de vídeo no pessoal
né, falando sobre BioShock, a história do BioShock, não sei o que, não sei o que, a revolta de Atlas o BioShock pega um pouco disso, da revolta de Atlas, tudo mais, né, tem bastante a ver, né, e é um calhamaço bem grande, né, enfim, não só esse, também ele falou a lógica do cisne negro, eu vi ele falando, e ele falou só uma porrada desses livros e outros livros que ele falava, né, então eu acho que ele, assim, na verdade, dentre esses caras, pelo menos eu gostava mais, eu gosto, na verdade eu ainda gosto, eu acho bem legal o Bruno Perini, às vezes eu vejo algumas coisas dele, na verdade não, geralmente eu não procuro ele, mas quando ele tá falando é de boas, eu assisto de boas. A tática que o Muhammad Ali usou contra o Joy Fraser na grande luta, sei lá, eu devia ter talvez 13 anos, alguma coisa assim. Essa a gente pode falar que é uma luta do século mesmo, né? Porque a cada 12. 2 anos tem a luta do século, que Se geralmente não é fala do de uma século, luta do né? século que dura 5 minutos. Sim. A Na do Popó com o memória. Bambam falando que é a luta do século. Essa daí eu nem sei qual é, pra você ver como é do século. Mas assim, A essa luta luta do do Popó Cassius com o Clay, né, que se Bambam. converte ao Islã e passa a se chamar Muhammad Ali, o Joy Fraser, que é o Cassius Clay, ele apanha a luta inteira, né? Ele só se defende, só desvia, e o Fraser bate nele o tempo inteiro. Até que, evidentemente, chega uma hora e o Fraser está cansado de tanto bater nele, e aí ele dá uma porrada no Fraser, nocaute. Derruba. E ele cai. E ganhou a luta, né? A tal luta do século, Muhammad Ali. Bom, e eu gosto muito quando o Taleb, ele, para explicar esse conceito de antifragilidade, ele parte daquilo que é conhecido para o desconhecido e dá exemplos mitológicos, já que ele fala. Eu lembro dele explicando uma vez com copos. Falou: olha, você sabe o que é frágil, né? Um copo de cristal você joga no chão, se parte 1 milhão de pedaços, aquilo é frágil, é óbvio. Qual o contrário de frágil? Geralmente o pessoal pensa num copo de plástico. Se eu jogo no chão, não acontece nada. Mas é como o Pondé falou: isso é só o meio do caminho. Esse copo ele é robusto, ele fica igual. O antifrágil seria um copo que melhora quando você joga no chão. Só que você não tem um objeto que tenha essa característica física. Aí ele vai pra mitologia, ele usa a Hidra de Lerna como exemplo. Que era um monstro que lutou você com Hércules adora. II no trabalho, que quando você cortava uma cabeça, 2 nasciam no lugar. Uhum. Então ela praticamente pedia, é o caos, ela pedia pra ser atacada, porque ela ficava cada vez mais forte com isso. E eu queria saber qual a sua visão sobre antifragilidade hoje, já que você fala bastante das novas gerações e de como elas estão cada vez mais frágeis. Então, essa ideia de que o antifrágil é algo que fica mais forte quando sobrevive à agressão, né? Que é uma ideia que o Nietzsche tem ela um pouco semelhante a essa ideia, que é quando algo tenta te matar e não consegue, deixa você mais forte. Uhum. Né? Então, o material que não existe, que quanto mais você joga no chão, mais forte ele fica, né? Não existe. Mas, do ponto de vista do comportamento humano, é isso que o Taleb espera quando ele pensa na educação para antifragilidade. Com relação aos jovens hoje, que você se refere, que é um tema que eu às vezes visito, mas que é um tema de largo debate hoje em dia, inclusive no cruzamento com o tema da saúde mental, né? E que provavelmente não vai melhorar nem um pouco, porque Só vai piorar. porque tem um sociólogo que viveu na virada do 19 para o 20, chamado Georg Simmel, né? É um dos fundadores da sociologia. A gente fala que tem 4 porquinhos, né? São os 4 fundadores, o Marx, o Weber, o Durkheim e o Simmel, Uhum. que é menos conhecido. Escrita ensaística. Então ele fala lá em 1904 que a vida do espírito humano na cidade grande era uma vida que produzia um desequilíbrio entre o que a gente poderia chamar de eu interior, mais profundo, mais ligado à personalidade singular de cada um, e o eu superficial, que é mais ligado às relações exteriores, Deu externas. problema no Né? fone. Quer dizer, E ele descarregou. diz que a vida na cidade grande, ela tende a exigir demais desse eu exterior, que, como o Simmel diz, é vocacionado à lógica monetária, em 1904, e por isso produz uma profunda alienação do eu interior, que é mais afeito a uma temporalidade lenta, a pouca competição. E daí ele fala que esse tipo de vida na cidade grande ele vai causar uma intensificação da vida nervosa. Eu estou citando ele ipsis literis. Uhum. Intensificação da vida nervosa. Portanto, ele faz uma previsão sociológica, em 1904, que a vida nas grandes cidades e a vida moderna iria gerar
um profundo distanciamento patológico do eu interior das pessoas, que teria mais a ver com sua singularidade, sua personalidade, e não lidar com o mundo objetivo do dinheiro e da competição e tal. Então eu fiz esse recuo porque para dizer que, apesar que hoje se acha que a causa disso é o celular, Uhum. né? Se o Zimmermann tiver certo, eu pessoalmente acho que é um belo diagnóstico esse, sociológico, é a própria dinâmica da vida moderna, contemporânea, competitiva, voltada para gerar conforto, enriquecimento, que pode gerar sofrimento mental. E aí os jovens estão tomando isso na cara de todo jeito, porque o mundo hoje é muito mais competitivo, muito mais agressivo, muito mais violento, apesar do marketing mentir e dizer que não é. Alguma coisa? Não, é que a gente resolveu muitos dos problemas principais de, por exemplo, segurança e alimentação, e aí sobrou tempo também. E aí eu acho que tem um pouco a ver da pessoa ficar proliferando, um pouco do tédio, da falta de propósito mais básico, digamos. Imediato. Mas você vê, tem uma ambivalência, porque assim, a gente resolveu um monte de problemas, por exemplo, de saúde, Uhum. ampliou-se a longevidade, né? Mas isso gerou idosos solitários, sem família, Sim. porque o mesmo comportamento social que gera mais vida, gerou emancipação, liberdade e menos filhos, ou Uhum. quase nenhum. Então você tem famílias atomizadas, você tem idosos que vivem muito tempo, mas não tem com quem viver, e muitas vezes nem onde viver, se transformou numa grande commodity. Então, voltando aqui. Então você tem essa ambivalência. Ao mesmo tempo você tem a ambivalência porque a gente produziu mecanismos de segurança social, mas você vê o Brasil, por exemplo, hoje é quase um narco-estado. Sim. Quase. Nós estamos, a gente já está quase lá. Estamos fodidos já. Praticamente. É foda, pô. É foda. É foda a pessoa falar uma porra dessa que, tipo. Eu não sei, parece que tem gente que finge que não tá, tudo foda, e é isso. Se bem que não é que finge que não tá, né? Eu acho que é meio que, tipo, vamos viver de boa e é isso. Eu não sei realmente. É como se a gente não tem como o que fazer, né? Então, foda-se, né? Mas é foda, velho. Tipo, caralho, tá sendo dominado por uma porrada de facção, tudo fodido e é isso, vamos deixar. E é isso. Não tem o que fazer, porra nenhuma, né? Pelo menos uma pessoa, duas, três, não. É claro, né? Mas se os políticos já estão juntos, né? Aí fazer o quê, né, meu nobre? Estão todos fodidos. E é isso. Um narco-estado em que o crime organizado atravessa praticamente todas as dimensões da sociedade. Então, a modernidade, esse é um conceito do Bauman, essa ambivalência, né? A gente resolve problemas e cria outros. Sim. Agora, sem dúvida nenhuma, jovens que crescem num ambiente em que não precisa se preocupar com nada, sabe? O jovem que faz ano sabático aos 14 anos, que está em estresse, de fato, tem que encarar o tédio e cabeça vazia, oficina do diabo, como dizia minha avó, né? As demandas imediatas da vida, às vezes, ajudam você a sobreviver. Sim. Seguir em frente. Se a gente pensa na antifragilidade do Taleb, o corpo humano, até certo ponto, é antifrágil, né? Se você Sim. pensa quando, não só o aspecto psicológico, mas até físico. Uma pessoa vai pra academia, ela treina, ela inflama o corpo inteiro, fica dolorida, mas depois o corpo fica mais forte. Então, até um certo nível, você é antifrágil. Digo até um certo nível porque não adianta você ficar em frente à radiação pensando que vai virar o Homem-Aranha, não. Você vai pegar câncer e vai morrer, né? Então, há um limite pra isso. E psicologicamente é a mesma coisa. Então, tem muita gente que argumenta que as gerações anteriores, o pessoal que pegou a época das guerras, né? Imagina um cara que nasceu no começo do século XX, ele pegou a Primeira Guerra Mundial, talvez tenha ido lutar. Ele nasceu um pouquinho antes, né? Tava com 18, alguma coisa assim. Depois ele pegou a Segunda Guerra Mundial, talvez idade ainda de ser alistado. E pegou o período pós-guerra. Também não foi uma maravilha. Imagina um europeu no período pós-guerra, tudo destruído. Aí tem duas opções. Ou ele ficou muito bom, ou ele ficou ruim da cabeça e tamo aí, né? Pois é, mas então, aquele cara que ficou muito bom, né, ele sobreviveu. O que ficou muito ruim talvez não tenha sobrevivido pra contar a história. Sim. Então esse é um ponto. Tem um autor que uma vez ele fez uma provocação que eu achei bem interessante. Não falava sobre fragilidade ou antifragilidade, mas era sobre inteligência. É um livro chamado Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Já ouvi falar dele. Me dizem que ele inspirou, inclusive, Game of Thrones.
Eu não Eu já sei. ouvi dizer isso, por mais de uma pessoa. Seria interessante até essa associação. É. Mas o que ele coloca no livro, né? Ele escreveu o livro por uma provocação de um aborígene. Que falou assim, cara, por que Aborígene vocês... australiano? Australiano. Por que vocês, né, se referindo ao homem caucasiano, europeu, tem tanto... Ele usava um termo que os aborígenes colocavam chamado cargo, que era coisas, assim, tecnologia, e a gente tem tão pouco. E ele escreveu para provar que não era uma diferença de inteligência, mas sim uma diferença que era carregada pela história, mas tinha a ver, sobretudo, com aspectos geográficos. Ele mostrava que no final até a própria latitude dos continentes, se você pega a Eurásia, você consegue de uma ponta a outra sem muitos obstáculos. Agora na América, você não vai do sul pro norte fácil, né? Você passa por cordilheira, por floresta equatorial, E muito mares densa, gigantes. muitas doenças. Então é muito mais complicado ter intercâmbio de ideias. Mas nesse livro, em determinado ponto, ele argumenta que se fosse por inteligência, a visão dele é que o homem com menos tecnologia é mais inteligente do que o homem com mais tecnologia. E eu falei, nossa, isso aqui é provocador, porque geralmente a gente pensa que o indivíduo civilizado, que teve acesso à escola, aprendeu matemática, português, é mais inteligente. Mas aí ele parte primeiro de uma definição de inteligência, falando, vamos tratar a inteligência como se fosse a capacidade de resolver problemas. Primeira coisa. E depois pensa nos problemas do mundo antigo e do mundo moderno. Ele fala, no mundo antigo tudo queria te matar. Hoje em dia a blogueira vai lá e fala, nossa, a natureza ela é perfeita, porque ela tá a quilômetros de uma cobra, não tem mosquito, Eu, Sim. não particularmente, vai ser adoro a picada por um bicho que natureza, vai passar leishmaniose e malária pra ela. mas eventualmente, a cada 3 meses, eu faço detetização lá em casa. Afinal, Exato. né? Vamos evitar Você quer a os natureza Nutella, você não quer a natureza óbvio, raiz, não quero. entendeu? Assim, E tudo queria te matar. Então ele fala, e nesse ambiente onde tudo queria te matar, até as próprias pessoas queriam te matar, porque era muito violento. Então esse cara tinha que ter uma habilidade social diferente do mundo de hoje. Onde você pode se isolar simplesmente, não depende. Na verdade, não é que as pessoas não querem te matar hoje em dia, é que as pessoas não podem te matar, né? Quer dizer, as pessoas não. Eu acho que faz bastante tempo que as pessoas não podem te matar, mas que a justiça. Não é que. Mas seria uma anarquia louca, eu não estou dizendo isso. Mas que, para o bem da sociedade, ninguém sai se matando, né? Mas eu acho que uma boa parte da população. Não estou dizendo que estou me colocando como uma pessoa, nossa, como eu sou do bem. Não. Mas eu acho que a maioria da população queria se matar, assim. Num mundo polarizado como a gente vive, foda-se, vai que isso. Então todo mundo se De uma mata. tribo, Eu acho porque o que governo te todo dá mundo, um pelo menos sustento todo mundo mínimo, se te dá um ameaçando, auxílio. né? Uhum. E aí quando Mas ele vem ninguém pro se mundo mata. de hoje, ele fala, além desse ponto de que você Eu pode ser um sofri zero à esquerda e ainda represálias. assim sobreviver, porque vão te manter vivo, já que você nasceu, o Estado entende, né? Essa pessoa tem certos direitos, temos que mantê-la viva. alguns estados. Né? Alguns estados, melhor dizendo, alguns estados. Tem outro ponto, que é a questão de que lá atrás você não tinha populações muito densas, então você não tinha um mecanismo de seleção com base em epidemias. Hoje não, a gente teve o Covid em 2020. E o Covid não queria saber se você tinha 200 pontos de QI ou 70. Ele queria saber de resistência Física. física àquela doença. Então, um cara muito inteligente poderia perecer disso, enquanto em culturas antigas não tinha densidade populacional para ter essa seleção feita com base em doenças. Então ele fala, olha, lá atrás quem sobreviver era o mais inteligente. Hoje, como o mecanismo está passando por epidemias, quem sobrevive é o cara que é mais resistente à epidemia, isso é meio que aleatório. Uhum. Ele argumentava que o homem antigo era mais inteligente. Eu pensei, nossa, interessante. É um bom raciocínio, né? Assim, eu não acho que exista nenhuma narrativa que explique tudo, né? Não há dúvida, alguém poderia dizer, olha só, Platão e Aristóteles e Sócrates, e Zenão, e Epicuro, né? Zenão do estoicismo, e depois Marco Aurélio. Olha quanta gente inteligente no curto espaço de tempo, numa região que na época era fundamental, né? Mas não havia nenhuma tecnologia praticamente como existe hoje, Sim. né? Então, a própria noção de epidemia, o próprio sistema imunológico é um sistema que você pode aplicar a ideia de antifragilidade, Uhum. né? Aliás, de forma bastante conhecida, porque quando você usa o sistema imune, né? A ideia é justamente que uma vez que ele entra em contato com o elemento agressor, ele consegue sobreviver àquele elemento agressor, ele fica Resistente. imunizado àquele elemento agressor, né? E, na realidade, esse sempre foi um mecanismo básico de sobrevivência às pandemias e às epidemias, né? Mas que é um mecanismo terrível, mas é um caso que muita gente também gosta de comparar com a lei do Darwin, que socialmente é sempre uma catástrofe. Se a gente fosse esperar esse recurso para sobreviver ao Covid, teria morrido ainda muito Sim. mais gente do que morreu. É claro que eu não tenho aderência a ideias loucas como não vacine, né? Uhum. Como algumas pessoas tinham. Agora, sem dúvida nenhuma, que assim, a vida antiga era uma vida em que você, por exemplo, não era obrigado
acumular um monte de dinheiro, né? Você não era obrigado a pensar como você vai estar e como será a sua aposentadoria. Mas, ao mesmo tempo, era um mundo que existia escravidão. Sim. Escravidão sempre foi um elemento típico da sociedade. E mais uma coisa, se a gente perdesse a forma de produção fincada na tecnologia, como foi inventado a partir da Revolução Industrial, grosso modo, né? Provavelmente a humanidade voltaria a praticar a escravidão. Porque não existiria nenhuma outra força que não fosse a muscular. Animal, E a população hoje em dia é muito superior do que antigamente, né? Em quantidade, né? Então, assim, eu acho que seria uma coisa um tanto mais, assim, não sei se muito mais brutal, provavelmente ao mesmo nível ou próximo, mas que seria um comércio muito maior, talvez. ou humana. Por isso que se praticou escravidão tantos anos. Uhum. Anos não, milênios, Uhum. né? Justamente para você ter um tipo de força física para gerar a produção de casas, aquedutos, no caso romano, né? Estradas e tal. Então, assim, o que eu quero dizer é que a antiguidade, assim como a pré-história, ela nos espreita da fresta da janela. Basta dar errado tudo que existe hoje para a gente voltar a esse tipo de prática, né? E não tenho nenhuma dúvida que quando você protege muito o ambiente e alguém cresce num ambiente muito protegido, a possibilidade que essa pessoa venha a ser mais frágil do que aquela que está exposta aos riscos, Uhum. que é mais antifrágil nesse sentido, as que sobrevivem, Sim. né? So, why should I learn a language with Esperar either of que you? We match you with the best tutor. Quem que pratica a virtude da antifragilidade pensa diferente de quem eu ia dar uma parada só para voltar, mas no final das contas já tinha terminado. Enfim, esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscrevam no canal, dê uma olhada aí no canal do cara, beleza? Se inscrevam lá, deixem o seu like lá também, beleza? Eu escrevo por deixar o like aqui também. E é isso, ativem o sininho aqui também no Tá Reagido. Eu sou o Pedro e espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. É isso daí, tchau.